nunca se sentiu sozinho? Se nós formos sinceros, não podemos levantar a mão. Por vezes, mesmo no meio de muita gente, por vezes, até por estarmos no meio de muita gente, nós nos sentimos muito sozinhos. Por vezes, o irmão ou a irmã provavelmente passou pela situação em que teve que enfrentar um grupo grande à sua volta. Se calhar era a única que tinha uma certa postura, defendia uma certa posição e se sentiu muito só. Porque todos à volta queriam dominá-lo, pressioná-lo, a tomar uma posição, a dizer algo diferente, porque ninguém concordava com aquilo que era a sua posição. É complicado enfrentarmos a pressão de grupo. E por vezes, na nossa vida, nós temos que enfrentar gigantes. Não necessariamente pessoas muito altas, mas grandes obstáculos. Obstáculos que assustam. Pode ser, por exemplo, o gigante do desemprego. Pode ser o gigante da solidão. Pode ser o gigante da saudade. Pode ser o gigante do medo de ficarmos sozinhos. Pode ser o gigante de uma doença incurável. Como é que fazemos para enfrentar gigantes e multidões? Na semana passada eu comecei a dizer aos irmãos e a ler com os irmãos o texto da Palavra de Deus que nos falava a respeito de Davi e como Davi se tornou um homem das cavernas. Lembram-se? Na caverna de Adulão. A ele se juntou um grupo de homens, inicialmente homens muito pouco promissores. O texto bíblico diz que estes homens eram homens com dívidas, com problemas externos e internos. Tinham problemas com os impostos, tinham problemas com aquilo que tinha sido taxado pelo rei Saul, mas também tinham problemas internos, estavam angustiados, estavam descontentes com a vida, aborrecidos com a sorte, estavam com raiva do governo, estavam com impostos atrasados, casas penhoradas, não sabiam como sustentar as suas famílias. Foi estes homens que foram ter com Davi. E nós podemos dizer, coitado do Davi, agora é que a coisa ficou complicada. Mas o texto que vimos na semana passada diz que Davi recebeu estes homens, acolheu estes homens e se tornou o seu líder. E sobre a sua liderança, sob a liderança de Davi, estes homens cresceram. E a Bíblia diz que eles se tornaram os campeões, os heróis, os valentes de Davi. E nós temos a história, ou pelo menos alguma informação sobre vários deles na Palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. No segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Segunda Samuel 23, a partir do verso 8. Diz assim, a palavra do Senhor, 2 Samuel 23, a partir do verso 8. Estes são os nomes dos valentes, ou seja, dos campeões, dos heróis que Davi teve. Josebe Bassebete, filho de Tacamone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo.
e depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Ficamos por aqui, irmãos. Há mais informação, mas para hoje nós vamos só olhar para estes primeiros 3. Diz o texto sagrado que estes foram os 3 principais valentes de Davi, os 3 principais heróis de Davi. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, ao ler esta história é a seguinte: quando o Senhor chama alguém para a sua obra, Ele providencia companheiros para ajudar. A obra de Deus não pode ser feita por gente solitária. Por trás dos grandes heróis, há sempre gente que esteve ao seu lado, que foi o seu auxílio, nos tempos bons e nos tempos maus. Charles Spurgeon foi um grande pregador do Evangelho, pelo menos ficou assim considerado na história. Ele foi chamado a certa altura o príncipe dos pregadores. O tempo onde ele pregava estava sempre completamente cheio de gente, e Deus lhe deu a alegria de ter um ministério muito frutífero, onde muita gente se convertia. E as pessoas vinham de longe, às vezes vinham do outro lado do mundo, para poder perceber o que é que estava a acontecer e tentar entender quem era este Spurgeon, o que é que ele fazia, porque é que ele era tão abençoado. E conta-se a história de que um pregador dos Estados Unidos foi visitar o templo onde Spurgeon pregava, e depois de ver tudo o que aconteceu ali, entusiasmado ele estava e chegou ao pé de Spurgeon e disse: pastor, mas que grande homem o irmão é, mas que grande servo do Senhor, que grande ministério Deus lhe deu, qual é o segredo da sua grande capacidade e do resultado do seu trabalho? Spurgeon, muito calmamente, pegou naquele irmão pelo braço: seu irmão quer saber o segredo do sucesso deste ministério, então venha comigo, eu vou-lhe mostrar. E eles começaram a entrar para o interior do templo, e aquele homem pensou: bem, se calhar vai mostrar uma biblioteca dele, não é? Sala, não é? Talvez mostre o seu gabinete, um gabinete assim de grande qualidade, onde ele pode sentar e meditar e trazer estas grandes mensagens, surgem naquele gabinete altamente capacitado. E ele então desceu e foi para quase que para o porão da igreja. E quando ele chegou lá embaixo ele percebeu que havia uma sala. E quando chegou àquela sala, ele abriu levemente a porta para que o homem pudesse olhar. E o homem olhou lá para dentro e era um grupo de senhoras idosas que estavam sentadas. Depois a gente fechou a porta e diz: este é o segredo da vitória do meu ministério. Estas irmãs são as minhas intercessoras. Elas passam muito tempo em oração aqui, elas se encontram sistematicamente para orar, e cada vez que há um culto, enquanto o culto acontece, elas estão aqui a interceder, a clamar, a pedir ao Senhor que abençoe aquilo que está a acontecer. O irmão quer saber qual é o segredo do ministério? Está aqui. É provável que nós não saibamos sequer o nome de nenhuma destas irmãs. Elas não ficaram famosas na história e livros não foram escritos sobre elas, mas um dia, quando elas chegarem à presença do Senhor, eu não duvido que algumas sejam recebidas e que alguém possa dizer: aqui estão as heroínas de Spurgeon, os heróis de Davi. Os heróis de Davi. Irmão, os líderes que têm entendimento devem procurar e perceber aonde estão os seus heróis. E todos nós devemos estar atentos a esta verdade espiritual que a Bíblia repete constantemente. Para que nós possamos fazer e ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, precisamos de perceber aqueles que o Senhor vai colocar ao nosso lado. Quem são? Os irmãos e as irmãs que o Senhor está a colocar ao seu lado para serem bênção na sua vida. Está a tentar lutar sozinho, absolutamente sem nenhum apoio da Igreja do Senhor? A Igreja não foi feita para isto. O Senhor estabeleceu a sua Igreja exatamente para que nós possamos ser família, corpo, uns abençoando outros. A quem é que você está a abençoar na sua vida e no seu ministério? A quem é que o Senhor lhe deu a responsabilidade de servir como herói, como heroína? O Senhor já lhe mostrou qual é o ministério, qual é o servo, qual é o trabalho que o Senhor quer que você abençoe.
Porque a sua vida, os seus dons, os seus ministérios, a sua oração, a sua capacidade, certamente poderão abençoar alguém. Ser o apoio que alguém está a precisar para que o trabalho seja feito. Nós sempre vamos recordar o nome de Davi. E Davi é sempre o nome que vem à nossa mente. E ele é facilmente recordado. Mas este nome que está aqui, este primeiro, por exemplo, ou estes nomes que estão aqui, não são comuns. Quem é que já ouviu falar sobre Josebe Bassebete? O irmão já ouviu algum sermão sobre ele? Nós ouvimos muito sobre Davi. Mas Davi só foi o que Davi foi porque ele era o homem segundo o coração de Deus e porque o Senhor colocou heróis ao seu lado. Jazobeão. O nome dele aparece desta forma no livro de Crônicas. Aqui nós encontramos Josebe Bassebete, foi o maior dos capitães de Davi. Este homem, segundo o texto, nos dá a entender, porque a palavra que é usada aqui para valente diz respeito aos líderes que combatiam ao lado do rei. Ou seja, em qualquer momento que Davi estivesse na batalha, se você quisesse encontrar Jazobeão, era só olhar para Davi, porque ele estava ali ao lado, ou à direita ou à esquerda. Ele era um dos homens que guerreava sempre ao lado do rei. E isto era alta responsabilidade, mas também um grande privilégio. Em Esparta, por exemplo, era conhecida o facto de que o campeão dos jogos que eram feitos na cidade, o prémio principal do campeão dos jogos era lutar ao lado do rei. Ele não ganhava um prémio em dinheiro, não era uma casa, não era uma coroa. O principal prémio era, és o melhor, és o mais capacitado. Próxima batalha que tivermos, vais lutar ao lado do rei. Jazobeão lutava ao lado de Davi. Ele era como que o seu guarda-costas glorificado. Há alguma discussão dos entendidos da Bíblia e do hebraico a respeito do nome deste personagem e juntam várias características e informações sobre ele em 2 Samuel, em 1 Crônicas e também na tradução que os sábios judeus fizeram do Antigo Testamento para o grego, conhecido como Septuaginta. As informações que nós temos são provavelmente as seguintes. Esta expressão filho do Taquemoni, que em outro lado aparece como Acmonita ou Tacmonita, provavelmente significava o sagaz ou o esperto. Era comum que os heróis, que os campeões acabassem por ser conhecidos por alcunhas, tinham alguma alcunha, não era? Que lhe era dada para que as pessoas pudessem guardar melhor. Jazobeão, o sagaz. Ele não só era um grande guerreiro, era muito forte, era muito capacitado, mas era um homem esperto, era um homem inteligente, era um homem que tinha sabedoria para poder agir diante das circunstâncias. Na Septuaginta, o nome dele é Ishbaal, ou Ishbosete. E isto é interessante, irmãos, porque levanta a forte possibilidade de que este homem inicialmente fosse filho de idólatras, que lhe deram um nome dedicado ao deus cananita Baal. Mas, no entretanto, a sua origem não significou que ele não pudesse mudar a sua posição, que ele não pudesse evoluir no seu entendimento e se tornasse um israelita sincero, fiel a Deus e um herói de Davi. A indicação que nós temos aqui de que ele era Adino, o esnita, parece ser a indicação clara de que este homem tinha a especialidade de combater com lança. Os entendidos da Bíblia entendem que este soldado seria um soldado bastante alto, seria um homem bastante alto e que por isso a lança, os soldados baixos têm mais dificuldade em usar a lança como instrumento de combate. E a luta com a lança é dominada por poucos. Normalmente se lutava com a espada, com a massa, com arco e flecha, mas este ficou conhecido especificamente por causa disto. Ele era muito hábil no domínio da lança e este chefe da guarda pessoal era um homem que combatia com ela. Irmãos, o texto nos diz que ele fez um feito extraordinário. A certa altura, combatendo contra os filisteus, os grandes inimigos de Israel deste tempo, ele enfrentou sozinho 800 filisteus no campo de batalha. É claro que estes números são assim um bocado assustadores, não é? Mas como é que é possível um homem lutar contra 800? Será que o texto está correto? Se os irmãos forem ler em Crônicas, fala em 300. Há aqui discussões. Foi uma batalha só? Foi mais do que uma batalha? Bem, vamos perceber uma coisa clara. Jazobeão sabia o que era lutar em minoria. Ele sabia o que era ficar sozinho no campo contra um grande número de adversários
e não desistir. Jazobeão sabia o que era estar numa posição em que ele olhava à sua volta e só havia inimigos. E ele não saía a correr, ele não fugia, mas ele ficava na peleja até ter a vitória. Na vida, irmãos, muitas vezes nós vamos estar em minoria. Foi Jesus que nos disse que há 2 caminhos, e um é largo, a porta é grande, e por ele entra muita gente. Mas o outro é estreito, e a porta é apertada, e são poucos os que entram por ela. O irmão escolheu entrar pelo caminho estreito, pela porta apertada. Louvado seja o Senhor. Foi a graça de Deus que o encaminhou e fez muito bem. Mas não se surpreenda se encontrar entre a minoria. É natural que assim seja, porque o caminho que escolhemos não é o caminho da maioria. O mundo vai lançar contra nós as suas armas e pode acontecer que por vezes nós nos sintamos como Jazobeão, num campo sozinho, cercados por um grande exército e estão todos contra mim. E agora como é que eu faço? Vou fugir? Jazobeão tinha legitimidade de fugir. Vamos imaginar apenas o outro número, não o primeiro. Vamos ficar com o 300. Talvez seja menos chocante do que o 800. Mas vamos dizer que fosse 300. Alguém ia culpar um soldado que estivesse num campo sozinho e que aparecessem 300 adversários se ele fugisse? Alguém ia dizer que ele tinha sido covarde? Irmãos, contra 300 não há hipótese. Mas o Jazobeão não fugiu. Ele ficou lá, ele enfrentou e ele teve a vitória que lhe foi dada pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos sofrer a pressão do grupo. E a pressão do grupo, irmãos, pode ser terrível. Terrível. Já vos contei aqui, vou lembrar esta experiência que foi feita numa universidade americana, muito curiosa. Chamaram uma turma e combinaram com todos os alunos daquela turma, menos um. Ficou um do lado de fora, fizeram isto com várias turmas. Iam apresentar ao indivíduo um desenho, uma folha, um objeto de cor azul, e iam perguntar a ele qual era a cor daquilo. E o indivíduo arguído fora do contexto da sala, é azul, claro, toda a gente está a ver que isto é azul. Mas combinaram com todos os alunos dentro da sala de aula e disseram, vocês vão todos dizer que é vermelho. Nós só vamos perguntar a ele no fim. Então entraram na sala, e o jovem entrou também, e o professor explicou, nós estamos aqui a fazer um teste, qual é a cor disto? Vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Quando chegaram ao rapaz que lá fora tinha dito que era azul, vermelho. Irmãos, uma coisa completamente parva, sem importância nenhuma. Mas a pressão do grupo é muito grande, irmãos. Quando estão todos a dizer a mesma coisa, e nós sabemos que ao levantar a nossa cabeça e ao dizer, isto é azul, desculpem lá. Mas toda a gente está a dizer que é vermelho. Não me interessa se toda a gente está a dizer que é vermelho. Se é azul, é azul. O facto de todos dizerem que é vermelho não muda a verdade. Mas, no entretanto, a pressão nos aperta. E nós vamos ser intimidados. Vai haver manipulação psicológica. A força sobre nós vai ser enorme. Pode ser no contexto do trabalho. E que alguém vai nos dizer assim, mas toda a gente foge dos impostos. Toda a gente foge disto. Eu vou pagar isto porquê? Deixe de ser parvo. Pode ser no contexto da escola. Mas é óbvio que toda a gente crê na evolução. E nós somos apertados e nos sentimos pequeninos. E nesta hora, irmãos, seria bom nós nos lembrarmos de Jazobeão. É possível vencer a pressão do grupo. É possível ficar firme diante de uma multidão. É possível levantar a cabeça e dizer, eu não aceito. E nós encontramos muitos relatos na palavra do Senhor que nos dão esta lição. E graças a Deus a encontramos aqui nos heróis de Davi. O segundo herói chamava-se Eleazar. Ele era filho de Dodô, diz aí o texto, provavelmente pertencia à tribo de Benjamim. E é curioso isto porque é assim, a tribo de Benjamim era a tribo de Saul, o rei. E no entretanto este homem que pertencia à tribo do rei fez uma opção diferente. E ficou com Davi, que era o fugitivo perseguido por Saul. O texto diz que ele, diante de um exército em formação, em batalha, teve que ficar sozinho,
porque o exército israelita fugiu. Os filisteus tinham números maiores, tinham mais gente para a batalha. Os filisteus tinham melhores armas. Nós sabemos que eles dominavam a fabricação de armas de ferro, enquanto que as armas que eram usadas pelos israelitas eram de bronze. E ferro, quando bate no bronze, quebra o bronze. Portanto, eles tinham espadas que valiam menos. Os filisteus tinham mais experiência, porque era um povo de guerra, era um povo que vivia para a guerra. A maioria dos homens era treinados para a guerra, enquanto os israelitas eram um povo dedicado à agricultura e à pecuária. O máximo que eles tinham seriam alguns soldados profissionais, mas a maioria não era. E diante desta situação, o que aconteceu foi que todos fugiram do campo. Diz aí que quando se juntaram para a peleja, os israelitas fugiram. A tropa de Israel correu. Eleazar ficou sozinho para enfrentar o adversário. O texto nos diz que diante desta situação, ele não somente ficou e lutou, mas ele lutou de tal maneira que a certa altura a espada já estava colada na mão. Como é que isto aconteceu, irmãos? Bem, talvez de uma maneira que não seja a mais agradável de nós imaginarmos, não é? Mas se ele teve que combater e matar muitos adversários, talvez o sangue fosse tanto que a certa altura colou, não é? E a espada estava colada na mão. Mas é curioso nós verificarmos que o texto diz: o Senhor obrou um grande livramento. E o povo voltou depois, voltou no fim da batalha, quando a batalha estava ganha, voltou para levar os despojos. Há duas lições que eu posso tirar desta experiência aqui, irmãos, e a primeira dela é perguntar ao irmão: há alguma coisa na sua vida pela qual vale a pena lutar? Que triste é vivermos uma vida que não tenha nada pelo qual vale a pena nós lutarmos e nos arriscarmos. Uma vida em que eu não tenho nada pelo qual lutar, certamente será uma vida bem pobre. O que é que merece a minha dedicação? Extraordinário, irmãos, porque o Senhor nos dá a liberdade de escolher. O que é que merece a minha luta? Quando eu tenho algo a enfrentar, que todos estão dispostos a recuar, o que é que merece na minha vida a opção de dizer: não, diante disto eu não volto atrás, isto vale a pena a minha luta? Pelo que é que vou lutar? Pelo que é que eu vou me dedicar? Irmãos, eu posso pensar em muitos alvos dignos. Por exemplo, a família, o casamento, a igreja do Senhor, a sã doutrina, a obra missionária, jovens em dificuldade, crianças abandonadas, a luta contra o aborto, e a lista podia continuar. Pelo que viveremos? O que é que o Senhor colocou na nossa mão que vale a pena nós lutarmos? É importante sabermos. Eleazar sabia o que é que valia a pena ele dar a sua vida. E ele estava pronto a lutar até o fim das suas forças, porque ele tinha convicção daquilo pelo qual valia a pena lutar. Mas extraordinário, irmãos, é que este homem lutou tanto que ao fim a espada estava colada na sua mão. A espada já está colada na sua? A espada já está colada na sua? A espada já está colada na sua? Irmãos, nós não vamos comprar espadas aí na esquina, não vamos a um antiquário procurar espadas antigas, irmãos. A espada que nós temos é esta. Já colou na sua mão? Já usou tanto, tão insistentemente, de tantas maneiras diferentes, que ela já grudou, já não consegue mais sair? Isto significa que quando você tem alguma coisa para dizer, tem alguma coisa para falar, aquilo que sai naturalmente é a palavra. Quando tem alguma história para contar, é uma história da palavra. Quando tem uma ilustração para dar, é uma ilustração da palavra. Quando tem um conselho para orientar, é um conselho que vem da palavra. De tal maneira lutou que a espada colou na mão, não saía mais. Não, ele podia fazer assim, a espada não caía. De tal maneira usou a espada, que a espada passou a ser parte natural da vida. Oh, irmãos, a espada não é para nós colocarmos em cima da lareira, não é? Eu tenho uma simulação de espada antiga lá em casa, porque a gente gosta muito de história e, como os irmãos sabem, o filho fez arqueologia. Então trouxe uma espada para casa, põe-se na lareira, é giro ver. Irmãos, esta espada não é para pôr na lareira. É para estar na mão.
colada. Mas a Bíblia diz que o terceiro herói foi Sama, filho de Agé. Foi um outro herói que lutou contra multidões. Mas o caso dele é um caso interessante, irmãos. É um caso que tem uma curiosidade. Os irmãos vejam aí no texto, diz que ele enfrentou os filisteus no meio de um campo de lentilhas. Os israelitas eram um povo agrícola. Os filisteus não trabalhavam o campo. Então o que é que eles faziam? Esperavam que o agricultor tivesse o trabalho, fizesse todo o trabalho, esperavam que a colheita começasse a surgir e quando era só ir lá buscar a comidinha e trazer para casa, eles atacavam. Covardia, mas era comum. E diante deste desafio, quando a tropa chega para saquear aquele campo representava o alimento de muitas famílias, o sustento de muitas famílias. Os filisteus, se tivessem vitória naquele momento, eles iam saquear aquele campo e significaria fome para as famílias daquela região, miséria, crianças a morrerem sem comida, idosos a falecerem por falta de recurso. E diante desta situação, Sama disse, não senhor, não, vocês não vão chegar aqui e levar a comida do meu povo de qualquer maneira. Têm que passar por cima de mim. E não passaram, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele teve uma grande vitória e o Senhor o usou para proteger aquele campo. É curioso que no texto de Crônicas também diz que Jazobeão lutou num campo que era de cevada. Portanto, mais uma vez estavam a defender aquilo que o Senhor lhes tinha dado para defender. Irmãos, é outra lição que nós podemos tirar dos heróis de Davi. Servir a Deus é servir o povo de Deus. Servir a Deus é servir o povo de Deus. Às vezes, quando nós falamos sobre o serviço do Senhor, é algo que parece assim um bocadinho etéreo, é vago, espiritual. Eu quero servir ao Senhor. Ok? Significa o quê? Você sabe dizer o endereço onde é que o Senhor está? Eu posso lhe dar, quer? Se não sabe ainda, eu dou-lhe. No fim do culto, posso lhe dar o endereço onde é que o Senhor mora. Mas você também sabe. Sabe onde é que está o serviço ao Senhor que você pode prestar e o endereço onde você pode ir para encontrá-lo? A lista é grande, porque a lista de membros da igreja é comprida. Quer servir ao Senhor? Sirva ao povo do Senhor. Sama lutou as lutas de Deus. E como foi que ele lutou as lutas de Deus? Ele ficou no meio do campo de lentilhas, que era sustento para o seu povo, e disse, daqui eu não saio. Eu vou proteger, isto é alimento para o meu povo, não vou deixar o meu povo passar fome. Oh, meus irmãos, quando nós lutamos pelo Senhor, lutamos pelo seu povo. E quando eu defendo, consolo, protejo, auxilio, alimento, carrego, transporto, curo o povo do Senhor, eu estou a fazê-lo por Ele. Foi Jesus que disse. Se vocês derem um copo d'água, com essa consciência, com este entendimento, era como se vocês tivessem dado a mim. Eu disse, um dia eu vou chegar e eu vou dizer, venham, porque eu tinha fome e vocês deram comida. Eu não tinha o que vestir e vocês me deram roupa. Eu estava preso e vocês foram visitar-me. Eu estava doente e vocês estiveram ao lado da minha cama. Venham! E aqueles a quem Jesus vai dizer isso, Senhor, nós vivemos 2000 anos aproximadamente depois da tua vinda ao mundo. Queríamos muito ter-te visto, mas nunca vimos, só lemos as tuas histórias. Quando foi que a gente te viu doente? Quando foi que a gente te viu na prisão? Quando foi que nós te demos alimento? Quando foi que te auxiliamos, Senhor? E o Senhor vai dizer, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Oh, meu irmão, que maravilha, não é? Nosso Deus é um Deus tão bom. Ele faz as coisas de maneira tão perfeita. Nós lutamos as lutas do Senhor quando lutamos pelo povo do Senhor. E nós servimos ao nosso Deus quando nós servimos o povo de Deus. Estes são os heróis de Davi. Aqueles homens que inicialmente eram endividados, aborrecidos, complicados. Davi disse, venham. E tornaram-se os seus campeões. Há mais lições sobre os heróis de Davi. Se Deus nos der vida e saída, no próximo domingo vamos continuar. O irmão já sabe onde é que está o capítulo, pode ler o resto se quiser. E domingo que vem vamos ver mais alguns heróis de Davi. Mas vamos guardar estas lições de hoje. Sempre que Deus chama homens e mulheres para o seu trabalho, Ele vai colocar gente ao seu lado. E nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que tenhamos a capacidade de entender ao lado de quem devemos estar e quem deve estar ao nosso lado.
Na nossa vida vamos ter que enfrentar muitas vezes a minoria. Vamos ter que estar sozinhos diante da pressão do grupo. Mas nós podemos vencer na força do Senhor. Nós precisamos entender e definir o que é que vale a pena lutar na minha vida. Pelo que é que eu vou viver? Se nós temos uma espada, e temos, que é a espada do Espírito, nós precisamos usá-la tanto até que ela fique colada na nossa mão. E vamos servir ao nosso Deus, entendendo que servi-lo é servir ao seu povo. Amém?